dizer que, assim, é a vitória de um time que parece que as engrenagens começam a ir nos seus devidos lugares. Então, assim, o Ceará até tomou o susto do gol do Corinthians aos 3 minutos, mas não se abalou em nenhum momento. E continuou trabalhando a bola, continuou fazendo o seu jogo, e mesmo passando o tempo, chegando aos 10, aos 15, aos 20, sem ser tão contundente, porque não vi o Ceará tão contundente nos 20 primeiros minutos de partida, mas aí, assim, foi um volume que foi crescendo ao longo da primeira etapa. E aí culmina num chute de raríssima felicidade do Bruno Pacheco, que, como curiosidade, foi o primeiro gol dele como atleta do Ceará. Então, assim, se o primeiro gol foi desse jeito, daí você tira, né? E aí, 5 minutos depois, o Vina, lembrando os Vinas dos grandes tempos dele no Ceará, especialmente em 2020, acerta um chute belíssimo da entrada da área e começa a carimbar o seu nome como a verdadeira estrela da partida. E aí, assim, não tirando o mérito do Ceará de forma alguma, mas a gente sabe que o time do Corinthians é um time que tem muita dificuldade ofensiva. Em compensação, é um time que tem na marcação e na compactação defensiva sua grande qualidade, sendo o que o Vitor Pereira mais se orgulha na formatação da equipe dele. E aí a gente viu que, assim, o Ceará não tomou conhecimento, e aí o principal trunfo do Corinthians, o Ceará conseguiu anular. E aí foi construindo chances, foi dominando, foi sufocando, e, por incrível que pareça, sem ser incomodado. Isso é que, para mim, é o mais importante, porque, assim, como bem foi dito no início da live, pelo maestro antes da gente entrar, com a vitória, o Corinthians estava entrando como líder do campeonato. Então, assim, não é qualquer time. É um time que, assim, se a gente for olhar no papel e tal, muitas vezes a turma vai chegar assim, rapaz, tem muito ponto para pouco desempenho. E eu até concordo com essa afirmação. Mas, assim, o Ceará, ele soube manter a sua proposta de jogo, apesar da adversidade que se apresentou logo nos primeiros minutos. Então, assim, construiu a virada com 5 minutos, em 2 chutes de muita felicidade dos dois jogadores. E aí, quando volta para o segundo tempo, o Corinthians já volta modificado. O Vitor Pereira faz uma mudança no intervalo, depois muda mais 3 vezes antes dos 10 minutos de jogo. Então, são 4 mudanças antes de 10 minutos. O time do Corinthians tenta ir para cima na vitalidade, coloca jogadores mais jovens, como o Giovani, como o Lucas Piton, para tentar ser mais incisivo. Até em algum momento até tenta dar aquele sinal que vai crescendo na partida. Inclusive, o Giovani acerta uma bola no travessão, mas fica por aí. E aí o Ceará continua na sua, tipo, marcando bem, marcando forte, e tendo o Mendonça, especialmente no segundo tempo, como a sua principal válvula de escape para o contra-ataque. E aí vai trabalhando a bola e, numa jogada, o Mendonça consegue fazer um cruzamento. Desculpa, o Mendonça trabalha bem a bola chega até o Kleber, e o Kleber, o Vina trabalha bem a bola, acerta uma enfiada no meio da defesa do Corinthians, que, assim, praticamente assistiu a bola passar, rasgar os volantes e os zagueiros. A bola chega até o Kleber, e aí o Kleber faz o que se espera de um atacante. Tem a tranquilidade para limpar o goleiro e bater bem no gol e dar números finais. E aí, assim, depois, perdendo por 3-1, um Corinthians já esfacelado, muito desfalcado e já com muitas modificações, acaba que não tem força para reagir. E o Ceará administra o jogo, inclusive cria mais chances, poderia ter feito um placar mais dilatado, e mostra que, assim, que conseguiu ser dominante durante a partida inteira, com um desempenho muito sólido. E aí, baseado nos bons desempenhos dos principais jogadores do time, como o Léo bem disse na análise dele, do Mendonça e especialmente do Vina, que, assim, se antes se está dizendo que o Vina está devendo, o Vina parece que está jogando acima do limite físico, está jogando com um desgaste muito alto, o Vina dos últimos 2 jogos, assim, que não marcava 2 meses, hoje já tem 2 gols em 2 jogos consecutivos. Então, assim, parece que o futebol do Vina vai começando a encaixar novamente e volta a ser o cara com o qual se tem a maior expectativa do time. Ok, o Mendonça é uma válvula muito importante para o time, mas já não vive a fase brilhante de que estava chutando de qualquer lugar e a bola estava entrando.
ainda é muito importante na velocidade, na puxada de contra-ataque, mas começa a ceder o protagonismo do time de novo ao Vina. E aí o Vina parece que não sentiu no jogo de hoje aquela bola no travessão contra o Clássico, e inclusive ele sai chorando após o jogo, pareceu muito ter ficado abalado. Eu acho que inclusive uma apreensão da torcida do Ceará de que aquilo pudesse afetar um pouco o desempenho dele para essa partida, mas muito pelo contrário, parece que hoje ele queria dar uma resposta de não, ou se eu não conseguir ser decisivo no jogo contra o Fortaleza, eu vou ser decisivo hoje e eu vou arrumar essa primeira vitória que é tão importante para a gente em casa. E aí, assim, que seja a primeira de várias, né? Porque a gente sabe que o fator casa é muito importante na Série A. E um time que quer permanecer não pode vencer um jogo por turno em casa jogando a Série A. Thiago Minhoca chegou aqui no meio aqui das análises. Léo e Iago elogiaram bem o Ceará, falaram também de Vina. Acredito que a tua análise do jogo também vai seguir, né? Nessa mesma linha de que o Ceará fez um bom jogo, mereceu a vitória e com um grande desempenho de Vina, né? Sim, eu acho que o Ceará fez uma partida muito boa. Claro que, assim, eu sempre sou o cara das ponderações, né? Teve coisas ainda no Ceará que me incomodaram. Então, assim, acho que até os 24 do primeiro tempo, eu na rádio até frisava, né? A jogada tá a mesma, assim. Parece que o Marquinhos só tem um repertório de jogada. Bola no Nino, cruzamento do Nino para encontrar alguém para tentar cabecear. Então, isso estava me incomodando nos primeiros minutos, quando o Ceará estava perdendo por 1-0, isso me incomodou de uma certa maneira, porque fica muito previsível, né? O Ceará fica sempre um time previsível. Teve um momento, acho que estava nos 15 do primeiro tempo, eu falei, pô, lá vai a bola de novo para o Nino, e parece que todo mundo só tem confiança quando a bola chega do Nino, para o Nino tentar dar uma assistência, para dar um cruzamento dentro da área. E isso, às vezes, eu acho que você perde. Tanto é que quando sai o gol do Corinthians, né, com 4 minutos, foi até um erro de bote do Nino, né? O Nino tem essa dificuldade defensiva. E quando sai o gol do próprio Roger Guedes, um belíssimo chute ali que acontece, o Ceará ele só vai conseguir melhorar quando ele encontra mesmo o primeiro gol, né? Porque foi uma jogada que foi do escanteio, a bola sobra, o Pacheco acerta com muita felicidade, um belíssimo gol, fazendo o primeiro gol dele, que não fazia gol desde 2016, não sei se já foi mencionado aqui. Passou pelo Atlético Goianiense, passou pela Chape, não tinha feito gols, e só agora faz o seu primeiro gol com a camisa do Ceará. E aí, logo depois, na sequência, uma jogada que também sobra no pé do Vina, e aí sim, um chute espetacular do Vina, golaço, assim, sem chance nenhuma para o goleiro, assim, sem chance nenhuma. Porque eu tava até brincando que os 2 primeiros gols, que foram golaços, eu acho que daria tanto para o João Ricardo pegar, assim, olha a loucura que eu vou falar, porque o João Ricardo estava bem posicionado, entendeu? Não foi falha, só para deixar claro, não foi falha do João Ricardo. Mas na hora que o Guedes puxa para a direita, o João Ricardo, acho que ele já imaginava que ele fosse bater naquele canto, e ele vai para o lado direito, ele está no canto. Só que não deu tempo dele reagir, porque foi realmente um chute muito forte. Mas ele estava no canto, assim, diferentemente do gol do Vina, que estava realmente o goleiro mais centralizado, e é aquele gol mesmo, assim, golaço, a bola fazendo a curva por fora para fazer, e o do Bruno Pacheco foi uma felicidade que a bola faz aquela queda e acaba surpreendendo o goleiro do Corinthians, né? Então, assim, naquele 2-1, eu achava que era um cenário muito favorável para o Ceará. E aí eu acho que foi o ponto principal que deu para ver da equipe do Ceará. Primeiro, o Ceará não se acomodou, o Ceará ficou em cima. Por que eu estava citando naquele começo as cautelas que eu faço? Porque, novamente, no começo de partida, o Ceará, de novo, de maneira lenta, desorganizada, com pouco repertório, a gente tinha visto isso em outros jogos. Só que dessa vez enfrentava uma equipe, e eu até tinha citado isso no Esporte do Povo, lá na rádio, durante a semana, eu falei, olha, o Corinthians conseguiu de maneira... Você imagina, Cláudia, como é que uma equipe passa 6 jogos sem nenhum jogador do seu time, vai fazer gol em 6 jogos. E nesses 6 jogos, você vai ter jogo de Libertadores, jogo de Série A e jogo de Copa do Brasil. E você vai conseguir ir bem nas 3 competições. Vai passar na Copa do Brasil, vai passar na Libertadores e você vai assumir a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. É inacreditável imaginar como é que o Corinthians conseguiu fazer isso. E é esse o ponto que eu ficava receoso com o Ceará. Porque o jogo estava todo para o Ceará, mas em outros jogos
diversos adversários também estavam com o jogo na mão. O Boca Juniors teve o jogo na mão diversas vezes contra o Corinthians. E mesmo assim, o Corinthians foi lá e conseguia, às vezes, conseguir o resultado que era necessário. Então, quando estava naquele 2-1 e o Marquinhos só tinha feito uma troca, né? Na prática, ficou naquela dúvida, tipo, se tomar o gol, já vai vir aquele questionamento. Cadê a troca do Marquinhos? Cadê a troca do Marquinhos? E o Marquinhos foi demorando. Curiosamente, na jogada em que o Kleber tenta dar um passe pro Mendonça e o passe sai errado, na hora ele já tinha chamado primeiramente o Zé Roberto, e o Zé Roberto depois ele acabou desistindo, né? Ele até ficou irritado, eu não consegui entender na hora, não sei se os meninos conseguiram compreender, até porque eu não estava ouvindo a transmissão da TV, mas teve um momento que o Marquinhos ficou bastante irritado. Não sei se era com algum motivo, por algum motivo da troca que aconteceu, que ia acontecer, que acabou não acontecendo. Ele acabou não colocando, e aí depois, quando ele toma a decisão de fazer a troca, antes de acontecer a troca, aí vem o passe do Vina espetacular, e o Kleber com a frieza, assim, o Kleber foi muito frio de fazer aquele refugo primeiro, fingir que vai chutar, meio que balança o goleiro, e aí na segunda ele faz o 3-1, que ali sim determinava a vitória da equipe do Ceará. Então era um jogo que eu via, se o Ceará colocasse primeiramente um gol na frente e se ampliasse, né, o placar, botasse duas vantagens, não tenho dúvida, o Ceará sairia vitorioso da partida, porque o Ceará não é uma equipe de cometer tantas bobeiras, comete bobeiras, principalmente ali de maneira, que eu até tinha falado de outros jogos, a bola defensiva, parada e tudo mais, mas como era um Corinthians bastante modificado, eu não, em nenhum momento eu senti que o Ceará estava se perdendo, o jogo estava muito para o Ceará, e o Ceará esteve focado em boa parte, mas por isso que eu até cheguei a estar lá na rádio. O jogo do Curitiba também estava tranquilo. O jogo do Curitiba nada indicava que aquela vitória seria escapar pelas mãos e se transformar no empate, como aconteceu. E nesse jogo, o Ceará conseguiu fazer o terceiro gol e poderia até ter feito mais, né? Não lembro do João Ricardo ter trabalhado no segundo tempo. Então foi um jogo predominante da equipe alvinegra, consegue sua primeira vitória, era fundamental, respira bem, já não vai terminar, já que o Curitiba perdeu, então não há nenhuma combinação que coloca o Ceará ao final dessa rodada na zona de rebaixamento, e vai ter um duelo diretíssimo contra o Avaí na terça-feira, muito importante, muito importante. Claro, teve uma baixa, né? Qual foi o que se machucou? Que agora tá me fugindo o nome. O Richardson hoje. O Richardson, né? O Richardson. Kleber também tomou o terceiro amarelo, está suspenso para o próximo jogo, o que pode dificultar, pode voltar de novo o Zé Roberto, que aparentemente é a opção que o próprio Marquinhos Santos tem, né, revezado ele e o Kleber nos últimos jogos, mas de uma maneira geral, eu acredito que o Ceará conseguiu aquilo que era o principal, o resultado era a coisa principal, mas o desempenho de um time um pouco mais equilibrado. Volto a falar, ainda tenho ressalvas, o Marquinhos precisa ter mais repertório, só com o repertório de bola no nino, cruzamento, às vezes isso vai perdendo possibilidades, porque o Ceará às vezes se torna previsível contra o adversário que possa ter mais qualidade, isso pode ser facilmente anulado no médio e longo prazo.